Eu tenho ministrado nesses dias sobre se voltar para a presença de Deus, se voltar, para se envolver com a presença de Deus. E muitas vezes nós ficamos perdidos na nossa caminhada cristã. E ficamos perguntando, qual que é o meu chamado? Qual que é o meu propósito? Por que Deus me salvou? Sabe, são perguntas que você tem que responder para você mesmo. Por que Deus te salvou? Qual que é o propósito de vida que você tem? Qual que é o seu propósito existencial? Por que você está aqui? Por que Deus enviou o seu Filho amado por você? Para você entender isso então, você tem que voltar lá na sua origem. E a sua origem se chama Jardim do Éden. Lá na sua origem você percebe que Deus cria o homem, a imagem e semelhança dele. Por que Deus cria o homem a imagem e semelhança? Porque você não pode relacionar com um cachorro. Cachorro, no máximo que ele vai receber um comando ali, mas ele não vai poder conversar com você, compartilhar o coração dele com você, ele não vai poder contar para você os desejos do coração dele. Mas Deus cria o homem à imagem e semelhança. Por quê? Porque ele cria o homem com o desejo de relacionar com o homem, com o desejo de colocar a vida dele dentro do homem, com o desejo de expressar no homem a vida do próprio Deus. Isso ele cria com o propósito de estabelecer aqui na terra um representante, que é Adão. Mas todos nós conhecemos, nós sabemos que Adão caiu. E no dia que Adão cai, a Bíblia fala que ele perde algo. Ele perde algo chamado glória de Deus. Ele foi destituído da glória de Deus. Romanos diz, todos pecaram e carecem, têm necessidade da glória de Deus. É interessante que Deus, no seu infinito amor e graça, misericórdia, bondade, Ele envia um plano de salvação. E esse plano de salvação passa pelo seu próprio Filho, o Senhor Jesus. Eu pergunto para você, é o propósito de Deus salvar o homem? Era o propósito de Deus salvar o homem? Não. Por quê? Porque o propósito de Deus era relacionar com o homem. Mas o homem cai agora, para voltar ao propósito, o que é necessário? Salvação. Então, não tem como você relacionar com Deus sendo um pecador, filho. Não tem como você relacionar com Deus sem ser justificado, sem ser santificado, sem ser salvo. Não tem como, porque Deus é santo e o homem é pecador. Existe aqui um abismo no meio. Então o que ele faz? Ele envia o seu próprio Filho, o Senhor Jesus. A Bíblia fala que ele, sendo Deus, não se usurpou ser igual a Deus. Antes ele se esvaziou, se fez a imagem e semelhança de servo, caminhou entre os homens. Olha aqui para mim, a Bíblia diz que quando Jesus vem, ele tem um nome. Qual que é o nome dele? Yeshua, que significa Salvador. Interessante que Deus não manda o legislador. Deus não mandou dos céus o legislador para te dar mais lei para você cumprir. Deus envia do céu um Salvador. Agora preste atenção. Se tem uma pessoa morrendo afogada, vamos supor que é você não sabe nadar, você está no meio de uma piscina funda, você não consegue nadar e você está ali se debatendo e morrendo afogado. E aí de repente aparece o Michael Phelps. Já ouviu falar nesse cara? É o maior medalhista olímpico. Ele é o cara na natação. E ele olha para você naquela situação, e aí ele pensa, eu escrevi um livro, Como Nadar, 10 passos de como nadar. E ele pega e olha para você e fala, eu vou dar esse livro para esse rapaz, ou para essa moça. Então ele vai lá na mochila dele, e joga o livro lá dentro da piscina, esperando que você aprenda a nadar e saia dali. É isso que a pessoa que está morrendo ali no meio da água está esperando? Não. Ela está esperando um livro de 10 passos de como ser melhor na vida. Como melhorar o meu casamento em 10 passos. Como melhorar a minha vida profissional. É isso que ele está esperando? Não, ele está morto. Quem está morto precisa de vida. Por isso Deus envia um Salvador. Ele não manda um livro para você, simplesmente. Ele envia em pessoa, presente ali, fisicamente, o Salvador, o Senhor Jesus. Mas para que ele envia? Ele envia para que eu e você agora fôssemos reconciliados com Ele. Preste atenção. Qual é o propósito original de Deus?
ter comunhão comigo e com você. Esse é o propósito original. Mas muitas vezes nós ficamos distraídos. Acho que o mal dessa geração é distração. Porque você tem muitas coisas que você pode fazer hoje. Você abre o seu celular, na tela do celular o mundo está aí. Então você tem distração com o Instagram, você tem distração com notícias, você tem distração com um monte de coisas que não são pecado, mas te distrai. Você tem distração com o trabalho, você tem distração com várias atividades do seu dia a dia. E se esquece do mais importante. Qual é o mais importante? Se relacionar com Deus. Por quê? Porque lá na criação, no princípio, Deus cria o homem à sua imagem e semelhança. Com qual objetivo? Qual propósito? Se relacionar com você, se relacionar comigo. Sabe, e muitas vezes nós esquecemos disso. Muitas vezes nós esquecemos do nosso chamado. Nosso primeiro chamado. Eu gostaria que projetasse, por gentileza, lá em Marcos capítulo 3, verso 14. Deixa eu fazer uma pergunta. Quem aqui quer ser usado por Deus? Quem aqui quer ser usado para pregar o evangelho? Para ser um restaurador na vida de muitas famílias? Irmãos, eu quero ser usado. Deixa eu te pedir uma coisa. Se você está nos visitando, eu sou o seu pastor, tá? Se você é membro dessa igreja, ore pelo seu pastor. Olha aqui para mim. Ore para que eu seja cheio do Espírito Santo. Ore para que eu seja um homem cheio do Espírito Santo. Que eu seja incendiado. Porque essa presença de Deus que muda nossas vidas, irmãos. E é isso que contagia. E eu oro para que vocês sejam cheios do Espírito. Tenha a revelação do Senhor. Mas volta para cá. Eu sei que todos nós temos um desejo no fundo do coração de sermos usados por Deus. Irmãos, é notório, crente é assim. Você está trabalhando, de repente o seu vizinho lá do trabalho fala, não estou bem em casa. Você fala, agora eu vou pregar para esse cara. Você já vê a oportunidade. Por quê? Porque nós estamos o tempo inteiro querendo apresentar o Salvador para as pessoas. Eu sei que nós queremos ser usados. Mas olha o que diz o texto aqui em Marcos 3,14. Marcos 3,14. Então, designou 12. Escolheu 12. Jesus escolheu 12. Para quê? Para pregar? Para expulsar demônio? Sim. Mas qual que é a primeira coisa que ele fez? Escolheu 12, designou 12 para estarem com ele. Qual que é seu primeiro chamamento? Qual que é o seu primeiro encargo? Qual que é o seu primeiro desejo? Pregar? Não. Ser usado por Deus para expelir demônios? Esse não é o primeiro. Qual que é o primeiro, pastor? Segundo o que está escrito em Marcos 3,14, estar com ele. Sabe, o que preciso te dizer é tempo de estar com ele. É tempo de se envolver com a presença de Deus. É tempo de se envolver na presença de Deus. É tempo de contar o seu coração para Deus. É tempo de você falar, Senhor, eu preciso de ajuda nisso. É tempo de você se envolver com essa presença, de adorar o Senhor, de entrar para o seu quarto e falar, Senhor, eis-me aqui. Eu inclino meu coração para buscar o Senhor nesse dia. Senhor, eu tenho fome, eu tenho sede, eu tenho um desejo profundo pelo Senhor. Sabe, é tempo disso, irmãos. Eu acho que muitas vezes na caminhada cristã nós esquecemos dessas coisas. Esquecemos da presença do Senhor. Esquecemos de se envolver na presença do Senhor. Sabe, eu estou aqui hoje para te despertar. Te despertar para a presença do Senhor. Antes de você ser usado, em autoridade no nome do Senhor, Deus vai te levar a desfrutar da presença dEle. Eu vou te dar um exemplo melhor. Samuel, profeta Samuel, um dos profetas mais extraordinários da Bíblia, um homem de Deus. A Bíblia fala a respeito dele, que ele foi consagrado a Deus desde o ventre. Sua mãe não podia ter filhos, e ela então faz uma oração, e a partir daquele momento Deus a abençoa, e ela pode gerar um filho. Ela consagra Samuel, o seu filho, ao Senhor. Ainda ali, um adolescente, jovenzinho, adolescente, ele é entregue ao sacerdote Eli. Tem crente aqui nesse lugar? Amém. Aleluia. Ele é entregue ao sacerdote Eli. Ele é o sumo sacerdote naquele período. E Samuel agora está morando junto com Eli, está sendo treinado por Eli, ele está acompanhando Eli. Eli é o seu pai espiritual. A Bíblia diz
que nesse momento então, Samuel está deitado, num local onde tem muita luz, e a arca da presença, ou a arca da aliança, está próximo dele. Provavelmente tinha uma tenda ali, e estava dividindo de parede, aonde ele estava deitado. E nesse momento que ele está deitado, a Bíblia fala que ele ouve a voz do Senhor: Samuel, Samuel. Ele desperta, ele acorda, e a Bíblia diz que ele vai até Eli e fala: Eli, o Senhor me chamou? A Bíblia diz então que Eli fala para ele: não, eu não te chamei, porque era o Senhor falando com ele. Antes de eu aprofundar nesse texto, preste atenção aqui. Samuel estava confundindo a voz de Deus com a voz de quem? De Eli. Preste atenção, irmãos. Quantos aqui são filhos? Você só pode entrar nessa terra sendo filho, você sabia disso? Então todo mundo aqui é filho, amém? Você tem pai, você tem mãe. Talvez alguém não conheça, mas você tem, pode ter certeza. Todos nós temos pais e mães. Eu pergunto para você: quem escolheu seu pai e quem escolheu sua mãe? Você tem esse poder de escolher? A partir de hoje você é minha mãe. Isso é definido por nascimento. É definido por nascimento. Mães e pais biológicos são definidos por nascimento. Preste atenção aqui. As coisas naturais, irmãos, elas são sombras da realidade espiritual. Por que que é assim? Por que Deus determinou que você não escolhe seu pai e sua mãe? É Ele que escolhe. Você já parou a pensar nisso? Por que você não nasceu em outra família? Você nasceu na família que você nasceu. É Ele que escolhe. Mas vamos trazer isso agora para a vida espiritual e para a vida da igreja. Por que no dia que Deus te conecta com o líder da célula, você fala: esse não, esse não serve para mim não? Por que no dia que Deus te conecta na vida da igreja, você fala: esse pastor não serve para mim não? Por que você se conecta com pais espirituais e mães espirituais, e você fala: não, esse não é suficiente para mim, eu preciso de outro? Eu quero que você entenda uma coisa: Samuel, ao ouvir a voz de Deus, ele confundiu com a voz de quem? De Eli, do seu pai espiritual. Sabe por quê? Porque Deus estabelece pais espirituais para falar nas nossas vidas. Agora preste atenção, para de ficar escolhendo, deixa Deus te conectar, deixa Deus te trazer para a família, e te dar pessoas que falam na sua vida, e te levam para a presença de Deus. Ah, pastor, mas esse pai espiritual, essa mãe espiritual aqui, ela não sei, não é homem de Deus não. Deixa eu te falar, a Bíblia fala que Eli, na medida que ele ia envelhecendo, ele ia ficando cego. Sabe por quê? Porque ele esqueceu da presença de Deus, que era o mais importante. Agora eu preciso te dizer algo. Quando Samuel está lá, eu falei 3 coisas para você. Falei que ele estava deitado, tinha luz e tinha a arca da presença. Deitar, fala de quê? Descansar. Descansar. Preste atenção. Agora você vai ter que conectar os pontos. Quando o homem cai, a Bíblia fala que ele perdeu o descanso. A partir daquele momento, ele vai ter que suar, ele vai ter que, para comer o pão, para ele se alimentar, ele vai ter que ter estresse. Tem estresse hoje, no mundo lá fora? O estresse de não pagar a conta, o estresse de não ter o dinheiro no final do mês para pagar o aluguel. Tem estresse, mas esse estresse não é para você hoje. Aprenda a viver sem o estresse. Preste atenção, olha aqui para mim. A Bíblia fala então que no dia que o homem cai, ele perde o descanso. Jesus vem para te trazer de volta ao descanso. Quando ele está lá na cruz, ele fala algo, ele fala: está consumado, a obra foi feita, acabou, Zé fini. Já viu essa expressão? Essa é antiga. Acabou, não tem o que fazer.
Para você ser aceito diante de Deus agora é crer na obra realizada dele. Pode descansar, filho. Deus te aceitou em Cristo. Acabou. Você não pode comprar mais a bênção de Deus, porque você nunca vai conseguir, porque é cara demais. Você não tem condição de pagar, porque você é pobre demais. E ele, sabendo disso, o que ele faz? Ele vai lá e te dá de graça, porque ele é rico. Quem é rico dá de graça. Então você percebe que Deus, ele envia uma providência, uma provisão, que é a sua salvação em Cristo, para te levar de volta lá para a sua origem, lá na onde o homem caiu, lá no Éden, no lugar de descanso. Samuel agora está na cama, fazendo o quê? Irmão, isso aqui não está aqui por um acaso, nada está na Bíblia por um acaso. Aqui tem um princípio espiritual. É no descanso que você se envolve com a presença de Deus, e na presença de Deus você tem luz, você tem revelação. Esse é o princípio. O homem então, quando ele cai, ele perde o descanso, e jamais ele tem a presença de Deus. Mas no dia que Jesus vem, ele cumpre a obra, ele reconcilia o homem, e agora então ele tem o descanso de volta. Agora ele pode ter a presença de Deus, e pode ter revelação de Deus. Você entende? Tudo que está aqui é apenas um símbolo da sua realidade hoje em Cristo. Sabe, a Bíblia fala do mistério que estava oculto pelos séculos e gerações, agora foi revelado. Cristo em vós, a esperança da glória. Quando o homem cai, ele perdeu o quê? A glória de Deus, porque ele foi destituído da glória. Porque todos pecaram e perderam a glória, a presença gloriosa de Deus na sua vida. Mas agora então, em Cristo Jesus, Cristo em vós, dentro de você, Cristo que habita dentro de você hoje, Cristo, o Senhor, o Deus Altíssimo, que habita dentro de você e de mim, é a esperança de glória. Por isso então, que quando a igreja é formada, logo depois Pedro se levanta, prega, quase 3.000 se convertem, porque a presença da glória de Deus está na vida dele. E essa mesma presença está dentro de você hoje. Sabe, Deus habita dentro de você hoje, e Ele habita dentro de mim. Então você percebe que na medida que você se envolve com essa presença, através do descanso, ou seja, através da obra consumada de Jesus, você vai se enchendo de revelação da palavra. Sabe, o seu caminhar em Cristo, ele tem que ser rodeado dessas três coisas: descanso, presença de Deus e revelação. Você não vê o apóstolo Paulo orando lá nas cartas às igrejas para que aquela igreja compre o seu prédio? Não tem isso. Nós queremos comprar um prédio para essa igreja, nós vamos orar por isso. Mas o apóstolo Paulo não tem essa oração: eu oro para que vocês comprem um prédio para vocês reunirem. Não tem essa oração lá. Não tem a oração para que haja provisão aí na igreja de Tessalônica. Não tem. Mas qual que é a oração? Iluminando os olhos do vosso coração, vocês tenham conhecimento, o pleno conhecimento de Cristo Jesus. Qual que é a oração do apóstolo Paulo para as igrejas? Revelação. Sabe por quê? Quando você tem revelação, você não vive uma vida medíocre. Quando você tem revelação, você não vive uma vida como um escravo, como um derrotado, como alguém escravizado pelo pecado, pelos vícios. Você não vive porque você tem revelação. Então, a oração que nós temos que ter é a oração por revelação, mas isso envolve mais duas coisas: descanso e presença. Sabe, no descanso, o que é descanso? É o que Jesus fez por você. Seus pecados foram perdoados na cruz do Calvário. Quando Deus olha para você hoje, Ele não vê em você nenhuma dívida. Quando Ele olha para você, Ele não enxerga em você dívida. Ele não enxerga em você falha, porque o sangue do Cordeiro está na sua vida. Ele olha para você e fala: eu te aceito como eu aceito o meu filho. E não só isso, Ele te transforma em filho. É um negócio assim extraordinário demais. É bom demais, e é verdade. Não é bom demais para ser verdade, é bom demais e é verdade. Então agora, através deste descanso, você não precisa comprar a presença de Deus, você não precisa comprar a Deus, você não precisa fazer algo para Deus te aceitar, porque Ele já te aceitou. Então agora você vai se relacionar com a presença dEle. E quando você está lá no seu quarto,
ou lá no seu carro dirigindo, ou está conversando com alguém, mas está orando ali na sua mente. Você está se envolvendo com essa presença. E na medida que você se envolve com essa presença, revelação vem no seu coração, luz, fé, seu coração se enche de fé, e você se move no Espírito, e você vê milagres, sinais e prodígios acontecendo na sua vida. Percebe? Irmãos, é tempo de se voltar para a presença do Senhor. É tempo de buscar o Senhor. Sabe, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Por que ele era um homem segundo o coração de Deus? Porque o que Deus desejava, ele desejava junto. O convite hoje aqui no culto é para você desejar o que Deus deseja. E o que Ele deseja desde o princípio, o propósito eterno de Deus, é que você se relacione com Ele. Não é porque Deus está carente lá no seu trono, eu queria tanto conversar com o Marcos. Não. Queria tanto conversar com o meu filho. Não é isso, Ele não está carente. Deus não precisa de mim nem de você. Mas Ele resolveu, pela sua infinita graça, bondade, misericórdia, replicar a vida que Ele tem em você. E fazer de você um representante dEle aqui na terra. E não só mais te chamar de filho. Mudar a sua natureza. Antes a natureza era serpentina, era da serpente. Agora você é um cordeiro. Deus mudou sua natureza, mudou sua vida, mudou sua história. Mudou a sua história e a sua eternidade. É muita graça, muita bondade. Davi então é esse homem que deseja o Senhor. A Bíblia fala que ele inclina o coração para buscar o Senhor. O que é inclinar o coração? É colocar a sua vontade para buscar o Senhor. Quantos aqui tem vontade de assistir televisão? Todo mundo aqui é muito espiritual. Eu tenho vontade de assistir televisão, assistir filme. Eu não me sinto pecador por isso. Vou perguntar de novo, agora que vocês viram o pastor levantando o braço. Quantos aqui tem vontade de assistir televisão? Aleluia. Os outros são mais santos que a gente. Mas Davi fala que ele inclinava ou colocava a sua vontade em buscar a Deus. O que quer dizer isso? Vontade é um negócio que você coloca no lugar que você quer. Preste atenção, irmãos. Davi falava, o meu prazer é buscar o Senhor, é a presença do Senhor. Prazer é uma coisa que você coloca onde você quiser. Talvez você quer ter prazer para comer, então você vai fazer a melhor comida ali para você ter prazer comendo. Davi não, ele pegava o prazer dele, que ele tinha, e ele falava, o meu prazer é buscar o Senhor. Você tem que entender então que vontade, desejo e prazer, você coloca onde você quiser, inclusive lá no mundo, no pecado. Mas quando você coloca no Senhor, você desfruta dessa presença, através do descanso, você então agora recebe revelação do Senhor, fé para caminhar. Nós somos levados a caminhar todos os dias, irmãos, a move on, a ir para frente. A Bíblia fala, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu sigo para o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus. Qual é a soberana vocação? Relacionar-se com Deus. Essa é a soberana vocação. Mas pastor, lá na palavra, não fala dos ministérios, dos chamados? Claro que fala. Inclusive eu recebi um chamado. Qual é o meu chamado? Ensinar a palavra e ser pastor. Esse é o meu chamado. Talvez você está me olhando aqui, seu chamado é ser um evangelista. Seu chamado é ser um pastor. Seu chamado é ser um apóstolo. Eu não sei qual que é o seu chamado. Mas eu tenho certeza que o Espírito Santo fala com você. Mas esse chamado não é o seu propósito. O seu chamado é para te levar para o propósito. Qual é o seu propósito? Relacionar-se com Deus. Então no dia que Deus olhou para mim e falou, eu vou dar um chamado para esse rapaz aqui. E esse chamado vai levar ele para o propósito. Relacionar comigo. Então eu acordo de manhã para preparar a palavra, às 5 da manhã normalmente. Eu vou lá orar. Eu estou fazendo o quê? Relacionando com Deus, não é verdade? Eu vou aconselhar, e antes de aconselhar, eu oro. Falo, Senhor, me dá sabedoria. Porque eu preciso de sabedoria para falar. E eu estou fazendo o que com isso? Relacionando com Deus. O meu alvo é ser pastor? Não. O meu alvo é relacionar com Deus. Mas enquanto eu relaciono com Deus, eu recebo provisão para ser pastor. Recebo capacitação para ser pastor. Para encerrar, na Bíblia tem 2 pescarias maravilhosas. Já ouviu falar do apóstolo Pedro?
O apóstolo Pedro, no início do ministério, a Bíblia fala que ele estava ali, Jesus estava passando ali perto, ele não tinha pegado absolutamente nada, trabalhou a noite inteira. Irmãos, trabalhar a noite inteira e não pegar nada é uma frustração sem fim, não é verdade? Se trabalhar a semana inteira e não receber no final, que canseira. Parece que aqui alguns espertinhos fazem isso com os brasileiros que chegam, né? Eles vão lá e trabalham, ficam empolgados porque arrumou emprego na primeira semana que chegou. E aí lá no sábado, no dia de receber, não, o cheque deu errado lá do patrão, então vou ter que deixar para depois, e esse depois vira uma eternidade. É uma frustração. Você trabalha para receber e não recebe. Então Pedro estava assim, frustrado. Mas a Bíblia diz que Jesus foi lá, usou o barco dele, e depois de usar o barco dele para pregar, ele falou: olha, vai lá e lança sua rede ao mar. E quando Pedro olha para Jesus e fala: Senhor, eu trabalhei a noite inteira, não aconteceu nada, mas mediante a sua palavra, eu vou fazer isso. Ele foi lá e lançou a rede. A Bíblia fala que ele teve uma grande pescaria. Olha aqui para mim, grande pescaria, a ponto da rede começar a se romper, e ele precisar de ajuda para puxar a rede, que ele não conseguia sozinho. Preste atenção, Pedro havia andado com Jesus 3 anos e meio nesse momento? Não. A partir desse momento, Pedro começa a seguir Jesus, começa a estar na presença de Jesus, começa a se envolver com essa presença gloriosa, bendita, amada. 3 anos e meio mais tarde, Jesus morre, Jesus é crucificado, ele ressuscita, e ele encontra Pedro agora, lá pescando, e não pega nada. Parece que a lição vem de novo aqui. E aí Jesus fala para ele: lança a rede do lado direito. Ele lança a rede. A Bíblia fala que ele sozinho puxa uma rede cheia de peixes, a rede não se rompe, e ele sozinho pesca 153 grandes peixes, sozinho. É algo extraordinário. Mas por que isso aconteceu diferente do início? Porque Pedro, no início, ainda não tinha desfrutado da presença. Sabe o que isso quer me ensinar? Não é que Deus não queira te dar o que você está pedindo, não é que Deus não queira te abençoar, não é que Deus não queira dar a você aquilo que você deseja. A pergunta é se você pode suportar. Será que você pode suportar o que Deus quer te dar? Porque Ele quer te dar muito, Ele é rico, Ele quer te dar muito, mas será que você pode suportar? Será que quando Ele te der, você não vai deixar escapulir porque a rede vai se romper? Ou você não vai ter força para puxar sozinho? A Bíblia fala então que Pedro, sozinho, puxa essa rede cheia de 153 grandes peixes. Na primeira pescaria não tem grandes peixes, nessa tem grandes peixes, e ele puxa essa rede sozinho. O que capacitou ele a ter uma pescaria extraordinária, onde a rede não se rompeu, e ele teve força para puxar sozinho? Fala comigo: a presença de Deus. Por isso, no dia que você se envolve com essa presença, você pode sair para pregar, que Deus vai te dar vidas para salvar. No dia que você se envolve com essa presença, você pode sair para trabalhar, porque Deus vai te dar a bênção para você trabalhar. No dia que você se envolve com essa presença, você vai ser capacitado a fazer muitas coisas no seu dia a dia, que naturalmente você não poderia fazer. Você percebe então, que a vontade do Senhor é te chamar, te convidar para a presença. Mas pastor, eu entendi. O que eu tenho que fazer? Entrar no descanso e se envolver com o Senhor. Mas enquanto você ainda é criança, você entende que existem crianças espirituais? Entende isso? Muitos de nós possivelmente somos crianças espirituais. O que seu pai faz quando você é criança? Vamos supor que você goste muito de balinha. Sete Belo, né? Sete Belo, né? O brasileiro aqui chega a arrepia quando fala essas balinhas assim. Eu gostava muito de Babalu, não sei se vocês lembram disso. Babalu. O que um pai sábio faz se o filho gosta de Babalu? Mas o pai gosta muito da presença do filho. Então ele compra um saco de Babalu, mas não mostra para o filho. E o filho vai lá e dá um Babalu para o filho. Fala: filho, quando você quiser mais,
Volta aqui no papai, que o papai tem para você. Então, quando você é criança, como que Deus procura se relacionar com você? Te abençoando. Então Ele te dá uma bênção. Aí você está precisando de outra bênção? Volta no papai, que o papai vai dar para você. Volta no papai, que Ele vai dar. Até o dia que você cresce. Porque no dia que você cresce, você fala: eu amo tanto meu pai, eu gosto tanto de estar na presença dele, eu sou tão enriquecido na presença do meu pai, eu recebo tanta sabedoria quando eu converso com meu pai, eu sou tão abençoado quando eu converso com meu pai, que eu não quero nem o babalu, mas eu quero a presença do meu pai. Então o tempo inteiro, você percebe que o propósito de Deus é te levar para a presença dele, é te levar para o envolver-se na presença dele. Sabe, é tempo, irmão, de se envolver na presença do Senhor. Vamos ficar de pé. Talvez hoje você veio buscar um babalu, e eu respeito você, é normal, é natural da criança. Não fique ofendido se você entende que você é uma criança, porque isso faz parte do processo de crescimento. Todos nós somos crianças um dia. Mas à medida que você cresce, você vai se apaixonando por essa presença, e ela se torna prioridade na sua vida. Feche os seus olhos. Eu quero que você fale para o Senhor agora: Senhor, eu quero me envolver com a sua presença nesses dias. Pede o Espírito Santo agora. Espírito Santo de Deus, me constrange. Me constrange. Me constrange para inclinar meu coração para buscar o Senhor. Me ensina a orar, me ensina a buscar o Senhor, me ensina a enxergar o Senhor na palavra. Fala isso para o Senhor agora. Ativa a sua vontade, fala isso para o Senhor. Ativa o seu prazer, o seu desejo pelo Senhor. Que você tenha fome e sede pelo Senhor nessa manhã. Que o Senhor te dê fome e sede agora por Ele. Sabe, quando fica mais claro o propósito, é mais difícil você desviar dele. É tempo de entender que seu propósito, seu chamado principal é estar na presença do Senhor, é se envolver com essa presença, é desfrutar do Senhor, é se relacionar com o Senhor, é ter comunhão com o Senhor. Fala para o Senhor: eu quero ter comunhão com o Senhor, eu quero me envolver na sua presença, eu quero desfrutar dessa presença gloriosa. Senhor, abre os meus olhos. Sou pobre e necessitado do Senhor. Sou pobre e necessitado da tua presença. Espírito Santo, sou pobre e necessitado do Senhor. Eu quero mais de ti. Enche-nos, Espírito Santo. Enche-nos da tua presença. Enche-nos do Senhor. Enche-nos do Senhor. Ensina-nos a envolver com a sua presença. Senhor, do sincero coração que nós temos essa manhã, nós desejamos mais de ti. Nós desejamos mais do Senhor. Mais de ti, Senhor. Mais do Senhor nessa manhã. Mais do Senhor. Mais da tua presença gloriosa. Oh, enche esse ambiente com a tua presença. Enche a minha vida, as nossas vidas com a tua presença. Oh, Espírito Santo de Deus, tenha liberdade em nós. Liberdade para nos constranger, para nos cercar, para, oh Deus, nos envolvermos com o Senhor. Porque o Senhor, diz a tua palavra, é totalmente desejável. Totalmente desejável. Nós desejamos o Senhor, desejamos mais do Senhor. Oh Senhor, leva-nos, Senhor, a ter fome e sede por ti, em nome de Jesus. Feche os seus olhos, põe a mão no seu coração. Fala assim: Senhor Jesus, para onde eu irei? Fala assim: Senhor Jesus, para onde eu irei? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Senhor, me ensina a envolver com a sua presença. Me ensina a relacionar com o Senhor. Espírito Santo, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Faz em mim o que bem lhe aprover. Senhor Jesus, eu reconheço que o Senhor é o meu Salvador e o meu Senhor. Por isso nessa manhã eu me entrego a ti. E eu sei que o Senhor hoje me reconcilia com o Pai e me ensina todas as coisas, inclusive a me relacionar com o Pai. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus?